Falta um minuto para as 18 horas, então boa tarde ainda a todos. Queria agradecer ao Gustavo e todos que fazem a BDF pelo gentil convite para vir para esse congresso maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. Saudar essa mesa espetacular da qual eu estou participando. E vou continuar aqui falando sobre compensação, aliás, eu e todos os demais aqui presentes, e tentar esclarecer alguns pontos, ou pelo menos lançar alguma luz sobre algumas questões que são relevantes. O meu primeiro ponto é tratar sobre compensação e negócios jurídicos processuais. O novo Código de Processo Civil, de 2015, já não é tão novo assim, ele inovou ao trazer como um dos seus princípios fundamentais a cooperação ou a comparticipação. Humberto Teodoro Júnior disse que o objetivo disso é resultar numa sentença efetiva e justa em um tempo razoável. Portanto, a ideia de que as partes possam vir a negociar sobre questões procedimentais é uma ideia voltada a esse princípio da efetividade e obtenção da justiça, também no direito tributário. Será que caberia, então, falar em negócios jurídicos processuais em execuções fiscais? Não vejo nenhuma dificuldade com isso, até porque a Lei 6830 de 80, a Lei de Execuções Fiscais, diz que o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente e, como a Lei de Execução Fiscal não trata sobre negócios jurídicos processuais, nada impede que se aplique nessa parte o código que traz toda uma ideia de mudança da relação fisco-contribuinte, numa ideia já que tem se aplicado em todo o mundo, numa perspectiva de regulação responsiva, em que o Estado dá meios para o contribuinte para que ele possa melhor cumprir sua obrigação tributária, deixando as sanções tributárias, que o André vai falar no fim, para apenas aqueles casos que são mais graves. Então, trazer informação e permitir que ele possa cumprir sua obrigação tributária principal e acessória de uma forma mais adequada, sem a necessidade de sanções. Enfim, também se aplica aí nesse caso dos negócios jurídicos processuais o princípio da boa-fé, também previsto no artigo 5º do novo Código de Processo Civil. A eficiência já está prevista na Constituição, um dos princípios vetores aí da administração pública, no artigo 37. E nós temos a ideia de que a execução fiscal ela é um processo judicial, mas, na verdade, o que o legislador fez foi atribuir ao Poder Judiciário um procedimento administrativo de cobrança. Nós utilizamos a força do Poder Judiciário como órgão auxiliar de cobrança ao Poder Executivo, quando, em boa parte do mundo, o Poder Judiciário só é chamado nas hipóteses em que há um conflito, boa parte da execução se dá de maneira administrativa. O negócio jurídico processual é um negócio de matéria procedimental, de matéria processual. E a compensação tributária, por sua vez, está no âmbito do direito material. Então, como é que eu vou combinar essas duas questões? Como é que eu vou tratar de compensação em sede de negócio jurídico processual, NJP, considerando que o que se permite, o que o Código permitiu, foi uma negociação processual. Por outro lado, eu tenho um outro problema, porque a gente convive com alguns dogmas da fazenda pública. Quando a gente fala em fazenda pública em juízo, nós falamos da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, nós falamos da indisponibilidade do interesse público, de que, se tivermos que falar de negócios, temos que falar em negócios que sejam vantajosos para o Estado. Também não cabe ao procurador renunciar a direitos ou a bens públicos sem que a lei o autorize. Então, a compensação estaria no âmbito de uma transação. E a transação, sim, conforme prevê o Código, as partes podem negociar questões de direito material desde que não abram mão do tributo devido. Então, o negócio jurídico processual, como eu falei, é uma convenção entre as partes em matéria de ônus, poderes, faculdades, deveres, como diz lá o Código. Tem um fórum de processualistas civis que se reúnem
anualmente, e eles editam algumas recomendações, uma interpretação que eles dão ao código, publicam alguns enunciados, e eles dizem o que é que caberia num caso de negócio jurídico processual. Pacto de empenhorabilidade, acordo para ampliar prazos, enfim, tem uma lista grande aí de itens que estão previstos a serem tratados via negócio jurídico processual, e se você olhar bem essa lista, em nenhum canto vai dizer compensação, né? Um dos pontos mais polêmicos aí da negócio jurídico processual, que o Código introduziu, foi a ideia de calendarização, que as partes podem negociar um calendário processual, desnecessidade de intimação das partes a cada momento para realizar os atos jurídicos processuais, que eles possam acertar o trâmite do processo. Mas uma questão que é sempre colocada é a negociação em relação à penhora, né? Inclusive, as portarias que já saíram regulamentando na Procuradoria da Fazenda Nacional, também lá na Procuradoria do Estado aqui do Rio de Janeiro, foi a primeira Procuradoria do Estado a regulamentar, e depois lá em Pernambuco nós também regulamentamos o negócio jurídico processual. A gente prevê um plano de amortização de débito fiscal, e aí nele caberia uma compensação. Aí você pergunta, mas eu vou fazer uma compensação em um negócio que é processual? Mas se eu posso negociar o calendário, se eu posso negociar a penhora, por que eu não posso combinar isso com uma transação em que venha uma compensação no bojo desse negócio? Então, se eu vou negociar como é que vai ser a penhora, por que não pode ser participar dessa negociação, fazer parte da negociação, uma compensação tributária? Portanto, não vejo nenhuma dificuldade. Aliás, penso que é no interesse da administração pública extinguir o crédito, tanto mediante pagamento, como da compensação e encerrar aquela questão tanto de direito material como de direito processual. E aí eu fui incumbido de falar de um segundo tema, que é um tema mais... não que os negócios jurídicos processuais não sejam controversos, mas aqui eu tenho um problema na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é tratar da aplicabilidade das leis que disciplinam o regime de compensação no âmbito federal. Se vocês olharem um resumo das leis que trataram sobre compensação tributária no Brasil, começou-se com a Lei 8391, cujo artigo 66 foi a primeira a tratar de compensação. Mais adiante ela teve a redação mudada pela 9250 de 95, que previa a compensação entre tributos da mesma espécie. E aí, na época, já sem exigir autorização da Receita, então bastava o contribuinte fazer a compensação, que depois seria homologada ou não pela Receita. Depois veio a Lei 9430 de 96, cujo artigo 74 falou entre a possibilidade de compensar entre tributos que fossem administrados pela Receita Federal, na antiga Secretaria da Receita Federal, mas se excetuavam as contribuições previdenciárias e também as de terceiros. E, no caso, na redação original da 9430, se exigia autorização prévia, então se modificou esse regime aí. Na época existia a Receita Previdenciária, então não havia essa possibilidade de compensação entre os tributos que eram arrecadados e administrados por órgãos diferentes. Depois, aí está o artigo 170, mas na verdade é o 170-A do CTN, que foi incluído pela Lei Complementar 104 de 2001, que previu que compensação só na forma da lei e ainda assim só depois do trânsito em julgado. Já havia súmula do STJ, mas isso foi positivado. Em 2007 saiu a Lei 11.457, criou a Super-Receita, acabou a Receita Previdenciária, mas mesmo assim foi mantida a proibição de compensação entre tributos, os demais tributos com contribuições previdenciárias. Depois a 10.637, de 2002, tirou a necessidade desses tributos terem equivalência, então poderia haver compensação entre certas contribuições, incluindo as previdenciárias, exceto as de terceiros. E depois a 13.670 de 2018, agora mais recentemente, alterou esse dispositivo e passou a admitir para os casos daquelas empresas que estão no E-Social também poderem compensar tributos, contribuições previdenciárias com os demais tributos.
com certas limitações temporais aí. Então, por que eu fiz essa relação toda, né? Porque aí a grande questão agora é qual é a legislação que vai ser aplicada, né? A depender de considerar o momento em que foi ajuizada a ação ou o momento que há o encontro de contas, e aí eu tenho um problema de decisões conflitantes do STJ, né? Desde o início da minha carreira eu aprendi que é melhor errar com o STJ do que acertar sozinho, né? O problema é que a gente não sabe o que é que diz o STJ nesse caso. Aí, lá no Recife, a gente diria um oxe, né? O que é que eu vou fazer com essas decisões do STJ e tentar ver aí o que fazer nesses casos aí, né? Tem um primeiro precedente aí do STJ que diz que a lei que regula a compensação tributária é a da data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda Pública. Então, essa era talvez a decisão mais adequada, porque no momento em que eu vou compensar é que eu vou ver qual é a legislação aplicável naquele momento. Mas aí o STJ, né, veio com uma outra decisão, e eu vou ler esse trechinho aí da decisão dizendo: em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do pré-questionamento viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito do contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios. Então, como compatibilizar duas decisões que são antagônicas do mesmo Superior Tribunal de Justiça? Em um momento, o STJ me diz que a legislação aplicável, né, em termos de compensação tributária, tem que ser a do momento em que há a efetiva compensação, né? Essa foi a primeira decisão. E a segunda decisão me diz que não, que tem que ser a regra aplicável no momento do ajuizamento da demanda. Portanto, são decisões que vão de encontro uma à outra e que me causam uma enorme insegurança jurídica. Observe que, nos dois casos, o relator dos dois precedentes foi o saudoso ministro Teori Zavascki, que me perdoe onde ele estiver, mas as decisões são, não é, conflitantes uma com as outras. O que é que ele diz, né? O que é que ele diz aí na parte final desse segundo precedente, né? Qual foi a preocupação aí do STJ? Foi uma preocupação processual, porque ele entendeu que não poderia aplicar ao caso uma decisão que fosse, uma lei que fosse superveniente por uma questão de pré-questionamento. Ora, se não foi tratada na inicial, não foi no apelo, e não se discutiu isso no recurso especial, ele não poderia decidir que vai se aplicar uma lei na qual não houve o pré-questionamento. Mas aí eu volto umas casinhas, né, para o início da minha apresentação, que eu falei de Humberto Teodoro, né? Qual é um dos princípios aí do processo? É que eu tenho tempo razoável, uma decisão que seja justa e eficiente. Onde é que está a justiça e a eficiência dessa decisão quando o STJ disse, olha, eu não posso dizer nada, eu vou aplicar a legislação que era da época. Agora, o contribuinte não está impedido de pedir a receita. Então, veja que absurdo. Ele está dizendo, olha, o máximo que eu posso dizer aqui é que a lei que vai ser aplicada a compensação é aquela que foi da época do ajuizamento. Mas, se você quiser, arrisque e vá pedir na Receita legislação posterior. Então, o STJ, na verdade, lavou as mãos nessa matéria de compensação. Uma das questões que muitos tribunais têm feito é dizer nos acórdãos, né, a gente está tratando de matéria federal aqui, os TRFs, eles vêm e dizem o seguinte, na parte dispositiva da decisão, não é? Autoriza a compensação com quaisquer tributos administrados, arrecadados pela Receita Federal, de acordo com a legislação da época do encontro de contas. Mas aí não diz qual é. E aí o contribuinte fica entre a cruz e a espada, porque precisa embargar a declaração,
porque se ele não embargar a declaração, não pré-questiona, e corre o risco de também não fazendo, o STJ, em um recurso especial, não conhecer do recurso. Então, temos aí, evidentemente, uma situação de extrema insegurança jurídica, e o ideal é que, no futuro, o Superior Tribunal de Justiça venha superar esses dois precedentes e decida, finalmente, permitindo que se conheça, estabeleça, com base no Código Tributário Nacional, que, efetivamente, a compensação se dê na forma da legislação aplicável na época do encontro de contas e não do ajuizamento da ação. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Brigadão.